Misericórdia. Um pouquinho mais, Carlinhos. Só um grauzinho. O Carlos está lá. Orem pelo Carlos. A Ju falou, mandem opinião, né? Eu fiquei imaginando 700 opiniões, não é? Depois nós vamos fazer o quê? Mas está tudo certo, eu estou brincando. Nós ouvimos, amém? Coração ensinável, por isso compramos essa iluminação, para qualificar a leitura e as anotações que queremos fazer sobre as pregações. Gálatas capítulo 3, o versículo 1. O tema da mensagem de hoje é a bênção de uma grande promessa. Aí ficou bom. A bênção de uma grande promessa. Gálatas 3, versículo 1, a Bíblia diz assim para nós: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que Ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No primeiro ponto dessa mensagem, queridos, nessa primeira estrofe, vamos dizer assim, desse capítulo, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos apenas mesmo, uma afirmação, que está ali o ponto de exclamação, você pode ver, ó Gálatas insensatos. E no segundo momento, nos 5 versículos iniciais, o apóstolo Paulo começa com 5 perguntas. E ele começa perguntando aos Gálatas, ele está chamando eles de insensatos. Quase que, ei, vocês estão sem noção? Vocês estão enfeitiçados? Ele vai perguntar, quando ele começa a fazer perguntas. Quem foi que os enfeitiçou? E lembre-se, do capítulo 1 ele vinha falando dos falsos ensinos, do acréscimo da circuncisão para esse tempo da graça, que não precisa mais da circuncisão, que era uma cultura judaica. E os judaizantes estavam então no meio da igreja, falando que era Jesus e mais alguma coisa. Era Jesus e a circuncisão. No nosso tempo tem mais alguma coisa e Jesus também. Às vezes até permitem que Jesus entre na igreja deles. Às vezes Jesus é convidado, às vezes Jesus está lá. Às vezes Jesus é citado em algumas pregações. Eu estou falando sério, igreja. Uma vez, não faz muito tempo, eu assisti uma pregação que eu consegui ouvir ela 8 minutos. Eu estava com vontade de quebrar o meu tablet, porque eu falei que aquilo não ia terminar bem, e eu não terminei de ouvi-la, porque tem gente que o nosso ouvido não dá. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Ao nível de não perceber que não tem Jesus na pregação, que não tem a graça, que não tem amor, que não tem o favor que Deus colocou para nós depois desse tempo, desse momento histórico, que foi o Cristo crucificado. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Ele está dizendo, vocês viram, vocês expositivamente conhecem a obra de Cristo. Assim como nós conhecemos a obra que Cristo fez nos nossos corações. O dia que Cristo nos alcançou, o dia que a mensagem do Evangelho fez nos arrepender dos nossos pecados. Foi nesse dia que Jesus te encontrou, foi nesse dia que Jesus me encontrou. Quando não por obras humanas, não por obras da carne, o Espírito Santo nos mostrou que carecíamos de perdão, graça e misericórdia, porque éramos encontrados pecadores. Tínhamos olhos cobiçosos, ganâncias terrenas, e em algum momento da nossa trajetória, Deus mostrou para nós o que era possível ser transformado através de Cristo, da exposição de Cristo em nós. E no versículo 3 ele diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Ele está lembrando a igreja primitiva
de que em Atos 2 a profecia de João se cumpre no capítulo 2, e que é através da pregação da fé, e não das obras, que 3.000 almas são alcançadas pela primeira pregação de Pedro, na plantação da igreja primitiva. O Espírito Santo desce, Atos 2, vem como um vento impetuoso na reunião, e eles são cheios do Espírito de Deus. Então a primeira pregação da história, que é de apóstolo Pedro, ela conta com uma pregação de fé, que tem a cooperação do Espírito, e não mais de obras, e não mais de performance, e não mais de faça essas coisas, para cumprir um bando de regras legalistas. O que mudou de Atos 2 até hoje? Se mudou, não deveria ter mudado. Paulo está dizendo: ei, foi pela pregação da fé. Agora é pela pregação da fé. Agora é pelo Espírito. Agora não é mais aquele caminhão de lei. E nós vamos aprofundar nisso aqui nessa noite. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? O apóstolo mostra que os nossos sofrimentos são pedagógicos com Deus. Deus não desperdiça processos. E o que é o falso ensino do século 21? 5 passos para desviar dos processos. 5 passos para ganhar de todo mundo. 7 noites, que eu não vou falar o nome, para não sei o que lá. E vai embora um bando de acréscimos a Jesus, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês. Será que Ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que você acha? A partir de que perspectiva Jesus Cristo de Nazaré está atuando em nós? O Consolador desceu, se fez habitação e se faz habitação nos nossos corações, e Cristo ministra em todas as outras noites e também nessa, através do Espírito Santo, que vai se revelando durante toda a pregação. O que nos leva para o versículo 6, quando o apóstolo traz o exemplo de Abraão. Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Em outras versões, vocês que estão com suas Bíblias de papel aí, vai dizer: e isso ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Em Gênesis capítulo 11, meus irmãos, Gênesis 11, no versículo 9, pode colocar para nós, Gênesis 11, 9. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Em Gênesis, lá de Adão e Eva, até o capítulo 11, até antes desse versículo, era um só povo, e uma só nação, e uma só língua. E o primeiro momento na Bíblia que mostra que Deus nos dividiu, vamos dizer assim, como povos, tribos e nações, é em Gênesis 11, 9. Isso aqui é uma história gigante da Torre de Babel, mas não é o foco, amém, dessa noite. O que nos leva na sequência, só para entender quando Deus fundou as nações, e quando a gente começou a ter diferentes línguas, está em Gênesis 11, versículo 9. O que nos leva para Gênesis 12, versículo 3. Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias de israelitas,
A Bíblia não diz isso. 430 anos antes da lei mosaica, 430 anos antes da lei, Deus está dizendo para Abraão que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que nos leva para Gênesis capítulo 15, versículo 4. Gênesis 11, 9, Gênesis 12, 3, para quem está anotando, e Gênesis 15, 9, a promessa. O tema dessa mensagem começou com a bênção de uma maravilhosa promessa, a bênção de uma promessa. Gênesis 15, 4, versículo 4, perdão, falei 9 errado aqui no 15. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu, e isso lhe foi atribuído para justiça. Voltamos para Gálatas 3, versículo 8. Eu quero que coloque para nós da ARC, da Almeida Revista Corrigida, o versículo 8 de Gálatas 3, ARC. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A virada testamentária que acontece em Malaquias, sempre pensamos, e eu também, que o Evangelho se encontra apenas no Novo Testamento. Estão comigo? Mas na verdade são os Evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, que se encontram no Novo Testamento. Mas a primeira demonstração de Deus do que significa a boa nova da salvação, ela encontra-se em Abraão, queridos. Porque a boa nova, que significa o Evangelho, as boas notícias, a boa nova, que significa boa notícia, aconteceu primeiro com Abraão. Aquele que creu, lhe foi creditado como justiça. Então nem Abraão, nem eu, nem você e nenhum de nós somos justificados pelas obras. Abraão é a primeira prova, é a primeira demonstração. Abraão é a primeira pregação do que significa o Evangelho revelado dentro da Escritura de Deus. De modo, versículo 9, que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Querido, a lei, o legalismo, as regras por si próprias, elas nos levariam para um caminho de maldição, de ser amaldiçoados com a morte na cruz, que adivinha só, não foi colocada em nós, a nós foi dado somente a graça, a dádiva de crer que Jesus Cristo veio à terra, nasceu de uma virgem, viveu 33 anos nesse lugar, por 3 anos exerceu o ministério, morreu, e no terceiro dia ressuscitou, vivo está, e reside à destra do Pai, do dia que ressuscitou e ascendeu aos céus, até hoje. E para quem crer nisso, não precisa de obras, para que seja salvo. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, porque quem conheceu Cristo, a sua obra, eu e você, igreja homem, que fazemos igreja também nessa cidade, através aqui desse encontro, nesse endereço, entendemos, é isso mesmo. Eu tenho só que crer igual Abraão creu. Eu lembro que uma vez no discipulado, eu disse para o meu discipulador: mas é muito fácil. Ele dizia: é. Eu disse: não, mas é muito fácil. Ele falava: mas é. Mas quem entendeu o nível, a altura, a profundidade do amor de Deus, vai querer honrá-lo, vai querer ser grato.
Todo aquele que usa da salvação para usar ela só para ganhar benefício próprio e vantagem, ele é safo, ele só quer se safar. Mas aqueles que compreendem a altura, a profundidade e o tamanho do amor de Deus, eles querem servir, eles querem cooperar, eles querem fazer parte do que Deus está fazendo na terra. Eles têm interesse, eles se importam com almas, eles se importam com adoração, eles não se importam com a cor da parede, eles não se importam com formas e identidades diferentes, eles se importam com a verdadeira pregação do Evangelho de Cristo. Ainda estou procurando a souvenir aqui, não achei. Parece que não foi inaugurada na Bíblia, tá? Tem uma galera que insiste, e eu vou me posicionar. O amor de Deus está disponível no entorno, no interior da Bahia. Lá na congregação do pastor Estevão Del Valle, que eu conheci na conferência do pastor Dênio. O amor de Deus está disponível lá em Fortaleza, Ceará. O amor de Deus está disponível lá nas comunidades ribeirinhas, onde não tem nem tinta para pintar a parede. O amor de Deus está disponível aqui na nossa congregação. E o amor de Deus está disponível para todos aqueles que creem. Não para aquele que tem uma linha favorita. Não para aquele que acha que o seu clube é superior, é maior em nível, em erudição e tradição. O amor de Deus tem a ver com pessoas que creem no Evangelho verdadeiro, e não pessoas que acrescentam qualquer coisa à obra de Cristo. Qualquer preferência pessoal, qualquer preferência, é justamente o que está acontecendo aqui. Pedro cedeu a uma tradição, a tradição judaizante era: vamos circuncidar, senão não é. Vamos fazer isso aqui, mais alguma coisa. Enquanto que o Evangelho é alguém que crê e tem aquilo acreditado por uma justiça completa, total, e não parcial. Abraão creu e isso lhe foi creditado, justificado como justiça. Abraão não está aqui a lista do que Abraão fez, além de crer, irmãos. Abraão creu e isso lhe foi creditado com justiça. Você crê? Você é da onde? De que lugar? De que cidade? De que tribo? De que nação? De que tradição? De que cultura? Você crê? É para você a boa notícia. Para aqueles que creem, para aqueles que professam que Jesus Cristo veio para amar os diferentes, para amar aqueles que estavam à margem da sociedade, para amar aqueles que a religião rejeitava, para amar aqueles que eram odiados por fariseus, para amar aqueles que a religião dizia que eles não tinham acesso, que a sinagoga era só para uma galera. Quando você conhecer pessoas que eles têm esse comportamento farisaico, sai fora. O farisaísmo deles é igual ao da Bíblia, é igual o do fariseu do Antigo Testamento. É igual. Nós precisamos, em todas as culturas, em todas as formas e identidades, em todas as tradições, em todas os cantos, os lugares mais, os confins do Brasil, entender que o Evangelho de Jesus Cristo é a respeito daqueles que creem, que não merecem absolutamente nada, mas têm acreditado por justiça a obra salvífica de Jesus Cristo. Entende que o teu pecado, os teus pecados, a tua lista de pecados foi anulada por uma atitude de entrega. Morte de cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia vai dizer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tira só de você. Ele tira o pecado do mundo. Jesus esvaziou-se. O Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem mancha, aquele que não tinha pecado, morreu no nosso lugar, para nos salvar, para nos regenerar, para nos transformar. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É tudo sobre Cristo. Nele convergem todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O ungido, o unigênito do Pai, o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, Deus forte, Deus Emanuel, Deus conosco, é Jesus. Versículo 13, e nós estamos indo para o final. O 12 ainda. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Acabamos de ler 2 Coríntios 5, 21, onde testifica a mesma coisa. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A regeneração nos visita a partir do momento que a fé é exercida em crer em Jesus, e a partir desse momento recebemos o perdão, a religação. Sabia que a palavra religião vem de religar? Mas o propósito não é que fôssemos uns religiosos, mas que fôssemos apenas religados com o Pai. O princípio é de ser reconectados ao propósito. Que propósito, pastor? O propósito de Gênesis. Lá eu acho que no capítulo 3, a Bíblia vai relatar que Deus Pai andava com Adão no jardim. E Deus Pai relacionava com o homem. Adam, que significa Adão, é o primeiro humano. E a Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus andava com Adão no jardim. E adivinha só, o tamanho da altura, da profundidade, da largura e do comprimento do amor de Deus. Todo esse plano de permitir que através do Evangelho, da boa notícia, da boa, da excelente, da magnífica, da maravilhosa notícia, de que quem crer será acreditado como justiça em seu favor, a crença no Filho de Deus, vai ter o privilégio, a honra, o desfrute de caminhar com Deus nos seus dias, de caminhar com Deus na sua casa, de caminhar com Deus com seus filhos, de caminhar com Deus quando vai trabalhar, de caminhar com Deus de segunda a domingo, não só de domingo às quartas quando tem culto, mas aqueles que entenderam por que foram salvos, para que foram salvos, e através de mérito nenhum foi salvo, vai querer o mesmo que o Pai quis, vai querer relacionar, vai querer andar com Deus nas virações dos seus, dos meus e dos nossos dias, vai ter um interesse, uma fome e uma sede, que só pode ser por Cristo, e nada mais. A bênção de uma promessa, é essa promessa que está em Gênesis, capítulo 12 e capítulo 15, que debaixo da promessa de Abraão, Ele abençoaria todas as famílias da terra, e quem cresce como Abraão creu, teria o mesmo direito, de ter todos os seus pecados apagados, e de voltar a relacionar com Deus Pai, quando, como, da maneira íntima que quiser e desejar. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que foi pré-anunciado, primeira vez pregado, através do testemunho salvífico de Abraão, é o único Evangelho, é a única mensagem. Paulo termina dizendo que a lei apenas serviu como um tutor
para sermos levados até Cristo, para que hoje pudéssemos ser justificados pela fé. Você já ouviu falar em tutor? Se nós somos menores de idade, se nós temos menos de 18 anos na lei brasileira, e nós não tivermos pais, nós seremos encaminhados ao conselho tutelar. Lembra? Tutela. É alguém mais responsável, com mais cabeça, com mais maturidade, cognição, que vai cuidar de alguém que ainda não tem maturidade, de alguém que ainda não é responsável por si próprio. E Paulo está exemplificando para nós que a lei teve o seu lugar. A lei serviu para cuidar de nós, dos irmãos do passado, enquanto não tinham o conhecimento da revelação de quem Cristo é e do que o Evangelho significa. Em algum momento, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Corinto: eu tive que falar com vocês como a carnais, tive que dar leite espiritual, porque vocês não são do Espírito. E nós, queridos irmãos, e essa mensagem é também para isso, nós precisamos rever, revisitar o nosso coração. Por que talvez somos ainda muito imaturos na fé? Por que ainda precisamos da tutela de uma lei? Por que tem que botar uma cerquinha para nós? Uma das respostas simplistas é porque não conhecemos a plenitude de Cristo. Eu só preciso que me cerque de regras, porque eu ainda não conheci a graça de Cristo. O legalismo é mais fácil, aparentemente, porque se eu cumprir, se eu, já tiveram o senso de eu fiz uma boa semana? Essa semana eu não falei para a secretária que eu não estava na empresa, não é? Eu estava e disse que estava. Vamos com umas coisas bem superficial assim? E aí no final dessa semana, você e eu, fiz uma semana boa, vamos para o culto. Olha as obras aí, olha as obras minhas mesmo. Mas a graça também não veio para a gente enlouquecer, mas ela veio para ser essa doutrina, que me lembra com graça, com favor, com agradecimento, quem Jesus é, o que Ele fez por mim. E ao conhecer isso, eu quero observar os preceitos dele, como está escrito ali no meio do capítulo 3. A observar os preceitos, observar. Eu sei o que honra a Deus, eu sei o que desonra a Deus. Não é? Você já teve? Alguém aqui já teve um filho com 3 anos, agora ele tem 30? Levanta a mão, por favor. Aí, a dona Negra, aqui também. Aí, Sara, vai sobrar para ti. Mas tinha uma época que tinha que ter a tutela, que tinha que ter um monte de regras para honrar e respeitar o pai e a mãe. Mas chega um tempo que a gente sabe exatamente, não é? O que desonra e o que honra. Você não precisa ler mais nada, mais um livro sobre filhos, sabe? Não. Você sabe o que desonra sua mãe, você sabe o que desonra o seu pai. Assim somos nós maduros na fé, assim somos nós sem as obras do legalismo. Eu sei o que honra meu pai. O pastor Carlito Paz diz que nós temos que sair do raso, daquele lugar raso, do certo e do errado, e ir para o lugar do é sábio e não é sábio. É sábio ou não é sábio? É inteligente ou é burrice? É falta de sabedoria? Não, é burrice mesmo. Ficar na iniquidade, ficar imerso na prisão de um pecado de estimação, é burrice, é falta de inteligência. Porque como maduros, aqueles que já deveriam ter abandonado a tutela de uma cerquinha, nós já deveríamos estar nesse lugar de graça, onde entendemos que somos amados, perdoados, livres de todo julgo, de todo peso de condenação, com a dívida quitada. Mas eu sei o que honra o pai, eu sei o que desonra o meu pai, eu sei, você sabe, nós sabemos o que honra e o que não honra o nosso Deus.
Para concluir, meus queridos irmãos, nós não podemos retroceder. O pastor André Galina, cunhado do pastor Daniel, no seu livro Apenas Discípulos, na analogia da travessia com Jesus no mar, ele diz assim: eu já estou muito longe para voltar para trás. Eu já andei demais com Jesus para fazer de conta que eu não entendi. Agora é só para frente. Eu vou ter que atravessar o mar da Galileia, o de Tiberíades, a tempestade que Deus trouxe, ou foi você, a falta de maturidade que te levou a esse processo, a falta de caráter, a falta de temor, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: continua, persevera, porque o discipulado com Cristo não é um chamado para voltar para trás quando as coisas não estão parecendo fazerem sentido. O chamado do discipulado com Cristo é: tem vento batendo no barco, está tremendo tudo, eu estou com medo, mas Ele está vindo em minha direção. Ele está vindo em minha direção. Ele vem com socorro, um socorro que nenhuma lei, que nenhum homem pode dar. Um socorro que perdoa, que anula toda prisão existencial e toda prisão do pecado. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé nessa noite.